Olá pessoal, tudo bem? A gente vai concluir hoje todo o nosso estudo sobre educação infantil, que é o finalzinho dela, que fala os objetivos que a gente espera da aprendizagem dessa criança. Quando eu falo de aprendizagem de uma criança, eu tenho que ter em mente sempre que ele é um ser único, um ser individual, um ser psico, biológico, social. Ele é um ser que ele é uma construção de elementos. Então, eu não tenho como eu mensurar, por exemplo, comparações. Ai, fulano aos 2 anos fazia tal coisa. Ciclano tem que fazer. Não, não existe o tem que fazer. É o esperado a fazer. Claro, gente, que sempre que a gente passa uma determinada data, uma determinada etapa, e a gente vê que essa criança, ela tá faltando alguma etapa do desenvolvimento dela, você percebe, principalmente motor, cognitivo, algumas características, a gente começa a observar isso e leva isso em consideração. Mas tirando esse fato que a gente leva em consideração da observação, nenhuma criança desenvolve igual a outra. Temos, o pessoal fala dos dedos da mão, né? Temos 5 dedos, os 5 são diferentes. Pergunta pra mãe que tem 2 filhos em casa, 2 filhos desenvolvem diferentes. É muito difícil 2 crianças falarem na mesma idade certinho, andar na mesma idade certinho, não existe isso. O que a gente tem é um desenvolvimento individual da criança. E respeitar isso é o que a gente pede. Dentro dos todos os objetivos, que eu vou passar mais específico para vocês descrito na aula, o que vale a gente sempre entender é ganho de autonomia. Quero que a criança sempre ganhe autonomia, que a criança tenha sempre uma construção. Eu sempre falo com vocês na aula e eu brinco que o desenvolvimento da criança não é assim, né? É uma linha que vai e cresce. Não é assim. É uma linha que vai, cresce, volta e tem regressões. É uma bagunça. É isso mesmo. Ela não é uma linha constante, plena. Não existe isso. A criança, ela tem regressões, tem medo, tem novidades, superações, e tudo isso faz parte do mundo da criança. A gente tem que ter esse respeito. Então, quando eu penso numa criança, por exemplo, num bebê, ele tá fazendo as primeiras descobertas. O que eu espero nele é que ele comece a prestar atenção. Eu tenho que entender que os bebês muito pequenos, eles não têm o foco da imagem igual a gente. Então, eles focam com coisas que estão mais próximos a eles. Aí tem algumas medidas que a gente usa, fala, em torno de 40, de 30 centímetros, são as estimativas que a gente tem, mas a gente entende que basicamente é perto dele. Então não adianta eu apontar algo muito longe que ele não tem essa percepção ainda. Tudo é uma questão de uma construção desse desenvolvimento. No meio do caminho, Samara, eu percebi que essa criança não está desenvolvendo, não está falando fala, não está, sei lá, andando direito, eu senti alguma coisa. O que eu faço? Gente, o primeiro passo sempre, em qualquer ação dentro da docência, é procurar o seu superior. Eu não vou falar o que eu acho, porque de achismo o mundo já tá cheio. O que eu acho, que eu tenho uma ideia ali, eu vou comunicar quem? Minha coordenadora. Se eu não tenho coordenador na escola, minha diretora. É diante da equipe da gestão que a gente vai decidir que ação que vai tomar. Normalmente a primeira ação é conversar com os pais, saber se aconteceu alguma coisa, se tem algum histórico, se o parto aconteceu alguma coisa. É sempre esse caminho que a gente segue. Por quê? Eu não posso chegar na mãe e já ir contando, falando pra mãe, nossa, mas olha, seu filho não tá andando ainda, será que tá tudo bem? Será que você já levou ele no médico? São tipos de colocações que a gente tem que pensar para colocar elas. Então, o que eu preciso nesse meio de processo realmente? Sempre que eu tiver alguma dúvida, eu procuro o meu superior. E o desenvolvimento da criança, eu vou perceber que é sempre gradativo. A gente vai ter alguns saltos da criança, você vai perceber que às vezes a criança sai pro final de semana meio que naquele blá 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 e volta soltando a língua. Acontece, porque ele estava naquele ensaio disso, mas não é o comum. Normalmente ele vai soltando bem devagarzinho, vai ganhando autonomia. Sempre trabalhar o encorajamento, encorajar a criança. Então, por exemplo, a criança falou água, ela quer falar água, ela falou gagá. Nossa, você falou água, parabéns, incentiva a criança. É esse o nosso processo. A gente, enquanto professor de educação infantil, a gente tem que ser um incentivador dessa criança. Então, ele fez um desenho, ele fez um rabisco, que ainda é um rabisco, ele pegou o lápis lá com 2, 3 aninhos, ele fez um rabisco. Você vai perguntar, o que você fez aqui? Você foi lá, anotou um boi. Parabéns, que boi lindo!
parece um amontoado de rabisco, mas é o boi que a criança sabe desenhar. Então a gente tem que começar a entender que o desenvolvimento, os objetivos, eles são específicos, mas a gente sempre tem que olhar para essa criança com muito respeito, com muito carinho, com muita atenção e principalmente, gente, respeitar a individualidade de cada um. Somos seres individuais, eu sou individual, vocês são individuais, cada um tem um pensamento, cada um segue um instinto, uma lógica, cada um veio de uma família, cada um teve uma criação e cada um teve experiências próprias. Por isso que somos únicos. Não tem como eu mensurar e querer que todo mundo seja igualzinho, tá bom? Eu vou continuar falando com vocês no grupo. A gente vai falar um pouquinho mais agora sobre os objetivos, certinho. Vou listar eles pra vocês. E semana que vem a gente tem resumão da matéria. Um beijo, até mais!